Se eu fosse você, prestaria muita atenção no que vou dizer agora, porque existe um sinal silencioso que aparece nas mãos do idoso antes dos 70 anos e que pode indicar que o corpo está entrando num processo irreversível de falência. É isso mesmo. Um simples aperto de mão fraco pode ser o primeiro aviso de que ele talvez não veja o próximo ano. E o mais assustador, quase ninguém percebe esse alerta a tempo, nem a própria família. Hoje, a ciência já comprova que a perda de força nas mãos não é apenas um detalhe da idade, mas sim um marcador precoce de sarcopenia precoce, fragilidade em idosos e até risco de morte nos próximos 5 anos. Mas, ao mesmo tempo que isso assusta, também traz uma boa notícia. Dá para detectar, reverter e prevenir, se você souber exatamente o que observar. E neste vídeo, você vai aprender tudo que a maioria dos médicos só comenta em silêncio nos bastidores. Antes da gente mergulhar nos sinais que ninguém percebe, me responde uma coisa aqui nos comentários. Você já notou alguma mudança estranha nas mãos de alguém da sua família? Um aperto mais fraco, dificuldade para abrir uma garrafa, ou aquela sensação de que a pessoa está perdendo firmeza sem explicação? Me conta aqui embaixo. Seu comentário pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dúvida e ainda nem se deram conta do que isso pode significar. Então vamos lá? Quando um idoso começa a apresentar confusão mental, tropeçar com frequência ou reclamar de dores estranhas no corpo, é comum que a família diga: "Ah, isso é da idade." Mas e quando esses sinais aparecem antes dos 70 anos? Aí está o alerta silencioso que quase ninguém reconhece. O corpo começa a falhar por dentro antes de dar um colapso por fora. O declínio da força nas mãos está diretamente ligado à capacidade do corpo resistir a doenças, se recuperar de cirurgias e até evitar quedas fatais. Quando um idoso tem dificuldade para segurar uma sacola ou abrir uma garrafa, não é só o braço que está fraco. É o sistema neuromuscular inteiro que está dando sinais de exaustão. E se isso acontece antes dos 70, é como se o corpo estivesse acenando com uma bandeira vermelha. E tem mais. Esse sinal está profundamente ligado a um outro problema que quase ninguém percebe cedo. A tal da sarcopenia precoce é um nome complicado para um problema muito real. A perda acelerada de músculos antes da velhice avançada. Quando o corpo começa a reduzir massa muscular antes do tempo, não é apenas uma fraqueza aparente, é um colapso no sistema neuromuscular em andamento, quase sempre invisível no início. Essa falência muscular afeta diretamente os neurônios motores, que param de se comunicar com os músculos de forma eficiente. O resultado? A pessoa passa a tropeçar mais, perde estabilidade, sente fadiga constante. E o pior, tudo isso pode acontecer mesmo com exames normais, enquanto o risco de quedas, fraturas e internações aumenta silenciosamente. É por isso que ignorar a fragilidade em idosos é um erro perigoso. Um idoso que não consegue mais levantar-se sozinho de uma cadeira já está em processo de sarcopenia, e nem sempre ele ou a família se dão conta disso. Mas tem algo ainda mais grave por trás dessa fraqueza muscular precoce, que muita gente nem imagina. Pouca gente liga a força nas mãos à saúde cardiovascular, mas a conexão é real e profunda. Estudos indicam que uma força de preensão reduzida pode ser um marcador precoce de insuficiência cardíaca e até de AVC silencioso. Ou seja, o coração pode estar falhando e o único sinal visível está nas mãos. Esse tipo de correlação só é possível porque o coração, os músculos e os nervos trabalham em rede. Quando o sistema circulatório enfraquece, os músculos perdem nutrição adequada, oxigênio e estímulo. Resultado: o idoso vai perdendo força muscular e nem percebe que é o coração que está dando problema.
Em um exame clínico, o simples ato de apertar um dinamômetro já pode indicar a chance de morte precoce. É assustador, mas também é uma oportunidade. Ao observar esse sinal, é possível investigar o estado geral da saúde do idoso com antecedência. E sim, há formas simples e caseiras de começar a observar isso antes mesmo de ir ao médico. Você não precisa de aparelhos caros ou exames sofisticados para começar a monitorar a força nas mãos. Pequenos testes em casa já revelam muito. Por exemplo, peça para o idoso abrir uma garrafa com tampa de rosca, carregar 2 sacolas de mercado ou apertar sua mão com firmeza. Anote a dificuldade. Se esses testes ficarem mais difíceis ao longo do tempo, isso pode indicar sarcopenia precoce ou até fragilidade em idosos. É como medir a bateria de um celular. Se antes durava o dia todo e agora desliga no meio da tarde, algo está falhando por dentro. O corpo humano funciona de forma parecida. Fazer isso uma vez por mês, em datas fixas, ajuda a identificar padrões. E o que vem depois é ainda mais preocupante. Ignorar a perda de força muscular não só acelera a fragilidade em idosos, como também abre caminho para um ciclo perigoso. O idoso cai, se machuca, vai para o hospital, perde mais músculo ainda, fica acamado, perde a autonomia. É o início de um declínio em cascata que muitas vezes termina mal. A falta de autonomia gera algo ainda mais devastador: a perda de propósito. Sem conseguir fazer suas próprias atividades, o idoso entra em estado de desânimo, tristeza profunda e, em muitos casos, até depressão. A saúde do idoso se deteriora não só no corpo, mas também na mente. E isso abre caminho para infecções, quedas mais graves, uso de medicamentos perigosos e aumento no risco de AVC silencioso. A boa notícia é que existe uma forma de interromper esse ciclo e, melhor ainda, reverter esse quadro. Mesmo em pessoas com idade mais avançada, a primeira coisa que muita gente pensa é: mas meu pai já tem idade, não pode fazer musculação. Só que o segredo não está em peso, está em movimento inteligente. Caminhadas com halteres leves, subir escadas, usar elásticos de resistência e fazer exercícios com o peso do próprio corpo já ajudam, e muito. Além disso, uma alimentação rica em proteínas, com ovos, peixe, frango e leguminosas, ajuda a reconstruir os tecidos musculares. E não podemos esquecer da vitamina D, da hidratação constante e de um sono reparador. Tudo isso forma um escudo contra a sarcopenia precoce e melhora a imunidade na terceira idade. Esses hábitos, praticados com constância, devolvem a força, reduzem o risco de quedas e aumentam a sensação de energia. Muitos idosos que seguem essas orientações voltam a caminhar com confiança e até a viajar com os netos. Mas para quem quer ir além, a ciência já desenvolveu novas ferramentas incríveis. A ciência não para. E os avanços na área da sarcopenia precoce são animadores. Uma das estrelas atuais é a leucina, um aminoácido essencial presente em suplementos de recuperação muscular. Com orientação médica, ela tem ajudado milhares de idosos a ganhar força sem efeitos colaterais. Além disso, a reposição hormonal supervisionada, especialmente com testosterona e GH em níveis controlados, tem mostrado resultados promissores. Isso sem falar na eletroestimulação, que ativa grupos musculares com segurança em quem tem dificuldade de locomoção, e na fisioterapia geriátrica, cada vez mais personalizada. Essas soluções combinadas podem transformar a vida de um idoso debilitado. Em poucos meses, muitos voltam a fazer coisas simples como amarrar os sapatos ou carregar um neto no colo. Mas nada disso funciona sem o combustível que mantém o corpo e a mente em movimento: o propósito. Existe uma força invisível que muitos ignoram, mas que faz toda a diferença na saúde do idoso: o propósito. Quando um idoso tem um motivo claro para levantar da cama, seja cuidar das plantas, acompanhar o neto na escola ou simplesmente preparar seu próprio café, o corpo responde.
O cérebro ativa hormônios que protegem músculos, articulações e até o sistema imunológico. Pesquisas na área do envelhecimento mostram que idosos com propósito e vínculos afetivos mantêm o sistema neuromuscular mais ativo, demoram mais a apresentar fragilidade e até se recuperam melhor após cirurgias ou quedas. É como se o corpo dissesse: se você ainda tem uma missão, eu vou cooperar com você. A força nas mãos, nesse caso, não vem só da proteína ou do exercício. Ela começa dentro da mente. O problema é que, sem estímulos emocionais, o corpo entra em modo de desligamento silencioso. E isso acelera não apenas a sarcopenia precoce, mas também a perda da memória, o isolamento e até o risco de AVC silencioso. Agora, imagine se existisse um conjunto de alimentos e chás naturais capazes de reverter esse processo mental e fortalecer o cérebro em idosos. No próximo vídeo, você vai descobrir isso em detalhes. E se você achou esse conteúdo útil, aproveita e se inscreve no canal. Prometo que aqui ninguém vai te mandar cortar o chocolate ou dormir de meia. Só conhecimento de verdade, com leveza, ciência e um toque de bom humor. Ativa o sininho, curte, comenta aqui embaixo o que achou e compartilha com alguém que precisa abrir os olhos antes dos 70. Agora, clica no próximo vídeo, porque o que vem por aí pode mudar completamente a forma como você cuida da mente de quem ama.